Olá pessoal, estamos de volta, Iago Franklin, e vamos dar continuidade ao nosso curso introdutório de Revit API. E no vídeo de hoje nós não vamos falar de código de API especificamente, mas nós vamos falar sobre um processo muito importante durante o desenvolvimento de aplicações, que é o processo de debug, ou debugar a aplicação. Então vamos para o slide que eu preparei. Então, debugging, subtítulo debugando a sua aplicação. Vamos entender o que é o debug e qual que é a sua importância. O debugging seria basicamente o ato de depurar o código. Então seria procurar, identificar e solucionar erros enquanto se está desenvolvendo. Ao invés de deixar tudo para o final, você vai fazendo isso etapa por etapa durante o desenvolvimento do seu plugin. Então, o debugging você vai executar o seu software passo a passo. Você vai executar linha a linha e vai conseguir identificar quais são as variáveis que estão sendo utilizadas, quais variáveis estão sem valor, quais são os valores de cada variável, como cada método se relaciona com outros métodos, e a partir disso você consegue ver o seu software funcionando lentamente. Dessa maneira você consegue prever problemas e solucioná-los à medida em que aparecem. Então vamos fazer o debugging na nossa aplicação. Então estamos aqui no Visual Studio Code, aonde nós paramos do último vídeo, que a gente criou ali uma lista de elementos e estamos mostrando as informações desses elementos utilizando aqui alguns métodos. Então, primeiro a gente cria esse método que pega um objeto, que permite o usuário selecionar um objeto, e a partir desse elemento, nós passamos esse elemento para um outro método, e esse método exibe as informações deste elemento, como, por exemplo, o nome desse elemento. Então, vamos fazer a depuração desse pequeno trecho de código. E para a gente fazer o debug é muito simples, vamos clicar aqui, porque o Visual Studio Code já fornece uma ferramenta para a gente. Então, debug, Revit API Courses Debug Properties, e aqui dentro nós temos que colocar o Revit para iniciar como forma de debug. Então, nós vamos vir aqui em Start External Program, Browse, e aqui nós vamos procurar o Revit dentro do nosso computador. Geralmente ele é instalado dentro da pasta C, Program Files, Autodesk. Como eu estou utilizando o Revit 23, eu vou utilizar aqui o Revit 23 e vou procurar o exe do Revit, que é o revit.exe. Selecionei ele e abri. Então agora toda vez que eu rodar o debug, ele vai chamar aqui o meu Revit. Então ótimo, agora eu vou salvar minha aplicação. Ctrl S, salvei, vou fechar essa pasta, fechar aquela aba, e agora eu vou clicar em Start. Quando eu fizer isso, ele vai chamar o Revit. Então vamos apertar Start. Então com o Revit parcialmente inicializado, eu vou criar um novo projeto com template de arquitetura. E agora sim, com o Revit completamente inicializado, eu posso começar o meu processo de debugging. Então eu vou voltar para o Visual Studio, e aqui dentro do Visual Studio eu vou adicionar um breakpoint. Um breaking point é basicamente um ponto em que eu quero que o meu software pare quando eu estiver executando. Então ele vai vir executando todas essas linhas, linha a linha, linha 16, linha 17, linha 18, e quando ele chegar na linha 29 ele vai parar. E quando ele parar eu posso vir e continuar executando as outras linhas passo a passo. Então eu coloquei um breakpoint aqui e vou clicar em Hot Reload para ele salvar esse meu breakpoint. Agora eu vou voltar no Revit e aqui dentro do Revit eu vou rodar o meu plugin através de Add-ins, External Tools e Show Element Info, que é aquela classe que eu adicionei o breakpoint. Então, quando eu rodar, ele vai rapidamente trocar para o meu Visual Studio e você percebe que meu breakpoint agora tem uma setinha amarela. E aqui embaixo eu tenho várias variáveis e aqui eu consigo ver também algumas informações da minha aplicação. Aqui eu tenho alguns botões que me permitem executar passo a passo a minha aplicação. Então, por exemplo, o Stepping Tool, ele me permite entrar dentro dos métodos. Eu posso tanto apertar nesse botão ou pressionar F11. Então eu vou pressionar F11 ao invés de ficar clicando aqui. Pressionei F11 e perceba que ele já mudou, ele já saltou da linha 29, que era a linha onde a gente tinha o nosso breakpoint, e ele entrou dentro do método showElementListInfo. Na verdade, ele entrou dentro de pickMethodObject, porque esse é o argumento do método.
E aqui dentro a gente está na linha 67. Significa que se a gente continuar pressionando o F9, ele vai saltar para a linha 68. Então pressionei F11, desculpe, e fui para a linha 68. Então aqui eu estou basicamente criando uma variável com o nome refs do tipo lista de referências e que tem esse valor que me permite selecionar um objeto. Então, se eu pressionar F11 novamente, ele vai voltar para o Revit e vai me permitir selecionar um elemento, e no canto inferior esquerdo vai aparecer a mensagem Select Multiple Elements. Então, vou pressionar F11 novamente e agora ele voltou para o Revit. Agora perceba que o Revit está congelado e que eu posso selecionar as coisas. E aqui no canto aparece aquela mensagem de Select Multiple Elements. Então eu vou selecionar essa elevação, essa elevação, essa elevação e essa elevação. Eu selecionei 4 elementos. Agora eu vou clicar em Finish e ele vai voltar para o meu Visual Studio. E agora eu vou continuar executando o meu programa passo a passo para ir identificando cada variável. Então aqui agora eu vou criar uma lista de elementos e o nome dessa lista de elementos é Elements. E eu estou apenas inicializando essa lista. Então eu pressionei F11. Perceba aqui que agora eu tenho uma variável chamada Elements, e essa variável ela é uma lista. Eu posso clicar aqui em View, e isso vai abrir para mim essa lista. Por enquanto essa lista está vazia, então a gente não tem nada dentro da lista, porque eu apenas inicializei essa lista. Mas à medida em que eu for adicionando elementos dentro dessa lista, você vai ver cada elemento entrando nessa lista. Então agora eu vou pular para o meu for each, na verdade eu já estou na linha 72 dentro do for each. E aqui eu vou executar ela pressionando F11. Para cada R em refs, né? Refs é a lista, ou seja, para cada elemento dentro dessa lista, eu vou resgatar aqui o meu elemento. Então eu vou criar uma variável chamada E, que por enquanto ela ainda está nula, e a partir disso eu vou adicionar, vou utilizar um método getElement, passando o R como referência e salvando esse elemento dentro de E. Então, vou pressionar F11 mais uma vez. Perceba agora que E tem um valor. Então, se eu parar o mouse aqui em cima de E, eu posso ampliar aqui e ver todas as informações desse elemento. E você percebe que é a Elevation 1, que foi a primeira elevação que eu cliquei. Então, aqui a gente tem uma série de informações sobre esse elemento. E nós podemos ver o valor de cada variável, de cada campo, e explorando essa variável. A partir de agora, deixa eu aumentar um pouco esse campo aqui. A partir de agora, eu vou adicionar esse E dentro da lista Elements. Então, elements.add, passando o E como argumento. E vai ser inserido dentro da lista Elements. Então, por enquanto, se você perceber que Elements tem uma contagem de 0, ou seja, não tem nada dentro de E. Mas assim que eu pressionar F11, vai passar a valer 1, porque vai ter um elemento, que no caso é o E. Então, pressionei F11, pronto, agora Elements vale 1. E agora, se eu abrir aqui, você vai ver que é aquela elevação que a gente clicou primeiro, elevação 1. E assim ele vai fazer para todos os elementos. Então, eu pressionar F11 novamente, agora ele vai para o segundo elemento dessa lista, tá? Deixa eu abrir essa lista para você ver. Então, a gente tem aqui uma lista de referências, que são todas as elevações que clicamos. E eu vou explorar o próximo elemento dessa lista. Agora eu vou adicionar essa referência a um elemento e vou resgatar esse elemento, e na sequência eu vou passar esse elemento para uma lista de outros elementos. Então agora a minha lista de elements, que só tem um elemento, vai passar a ter 2 quando eu pressionar F11. Então agora tem 2. E se eu abrir novamente, você vai ver que essa lista de elements agora tem elevação 2. E assim ele vai fazer para todas as minhas referências, que nesse caso são 4. Agora, se eu abrir a minha lista de elements, eu vou ter 4 elementos, que é a elevação 1, 2, 3 e 4, que foi exatamente a quantidade de elementos que nós clicamos. E a partir de agora eu vou retornar essa lista de elementos. Então, return, retornou, e vou continuar pressionando o F11. Então, a gente acabou de executar esse método de pick, method pick object. Agora nós vamos executar o método show element list info. Pressionando F11, agora nós estamos dentro de show element list info,
E aqui dentro ele vai receber uma lista de elementos, que nada mais é do que aquela lista que nós acabamos de resgatar com 4 elevações. Elevações 1, 2, 3 e 4. E a partir disso eu vou criar uma string, que por enquanto ela está nula, e quando eu pressionar F11 ela vai estar vazia. Pronto, ela está vazia, uma string vazia. E eu vou executar aqui, basicamente, mais um laço de repetição do tipo for_each, em que eu vou percorrer essa lista de elementos que eu acabei de receber, que são 4, e vou resgatar o nome de cada um desses elementos. Então, pressionando F11, eu vou para o primeiro elemento da lista, que nesse caso é elevação 1. Se a gente abrir aqui, o primeiro elemento da lista é elevação 1. Então, vai passar a valer elevação 1. Então, vou pressionar aqui, abrir as propriedades, e você vai ver que por enquanto, vale elevation 1. Então, eu vou resgatar o nome de E se a gente abrir aqui, ó, fica bem claro que a gente vai resgatar o name. Então, E.name nada mais é do que isso, o name de que é elevation 1. Então, eu vou pegar esse E.name e vou salvar dentro da string S. Então, S por enquanto está vazia, como você pode ver aqui embaixo. E assim que eu pressionar F11, agora S vale elevation 1. E assim eu vou fazer para todas as elevações. Agora elevation vale elevation 1 e elevation 2. Se eu abrir aqui, você pode ver a lista. E eu posso até fixar esse valor aqui também, ó. Vou fixar para você ver. Fixei. E você vai ver que à medida em que eu vou pressionando F11, essa lista vai crescendo. Então F11, agora 1, 2, 3 e... Elevation 3 agora foi inserida. E mais uma vez, Elevation 4 foi inserida. Ou seja, a gente está vendo aqui o programa funcionando passo a passo. E agora pressionando F11 novamente, ele vai perceber que a lista agora já foi percorrida completamente e ele vai passar aqui para o taskDialog.show. E esse taskDialog.show, ele vai mostrar o meu S. E qual que é o meu valor de S? É elevation 1, quebra-linha, elevation 2, quebra-linha, elevation 3, quebra-linha e elevation 4, quebra-linha. Então, ele vai mostrar uma taskDialog.show, que é uma caixa de diálogo com esse título de Element Information, e vai mostrar aqui a minha lista de elementos selecionados, que no caso é S. Assim que eu pressionar F9, ele vai mudar para o Revit automaticamente e vai me exibir esse taskDialog. Então, F11. Pronto, aqui você pode ver a minha caixa exibindo as informações correspondentes. Eu vou pressionar Close e ele vai voltar para o Visual Studio. E assim eu posso continuar pressionando o F11 para executar o meu código passo a passo. Então agora eu vou pressionar F11 novamente, aí ele vai sair do meu método e vai retornar aqui o sucesso. E F11 novamente, ele vai finalizar o meu método. E pronto, o meu software foi executado passo a passo e eu consegui visualizar o que acontece em cada linha. E é exatamente por isso que existe essa ferramenta debugging e ela é muito valiosa e nós vamos continuar explorando ela à medida em que o curso avança. Então, para o vídeo de hoje é isso e te vejo no próximo vídeo.